Nós nos movimentamos por vontade própria e às vezes somos carregados. Nós também movemos muita coisa e logo devemos ter uma ajuda para isso. O Futurando tá no ar. Lohan faz parte de uma equipe de pesquisa que trabalha com um exoesqueleto que deve tornar o trabalho físico pesado mais fácil. Se você ficar em uma postura curvada por muito tempo, logo você começa a sentir dores nas costas. Com o exoesqueleto, fica muito mais fácil manter essa posição por mais tempo. O exoesqueleto é usado para absorver um pouco do estresse mecânico do corpo humano. Isso significa que ele nos apoia nos nossos movimentos diários com diferentes mecanismos. O trabalho em Göttingen faz parte de um projeto de pesquisa europeu. O foco são exoesqueletos que podem ser usados em pequenas e médias empresas. Nelas, os requisitos são diferentes do que os das grandes indústrias, por exemplo. Esses exoesqueletos são usados principalmente em grandes empresas, como na indústria automotiva, onde os processos de trabalho são relativamente bem definidos. Então, estamos pesquisando como podemos usá-los em empresas onde realmente é mais necessário. Empresas menores, onde as tarefas são mais variadas e não necessariamente há muito dinheiro. Essa é uma questão muito central. Lohan tem um avatar, um gêmeo digital. Usando um processo conhecido como captura de movimento, todos os movimentos são registrados. No avatar, as tensões em cada parte do corpo são claramente visíveis. O que podemos ver neste avatar com o uso do exoesqueleto é que a carga que chega no disco intervertebral é muito reduzida e, por isso, a sensação de tensão é muito mais agradável para o usuário. Simplesmente não é tão cansativo, porque parte da carga é assumida pelo exoesqueleto. Mas essa forma de exoesqueleto não suporta adequadamente a carga no joelho. Exoesqueletos existem em muitas formas de vários fabricantes. O projeto mecânico básico é simples, mas não é tudo. O interessante é dizer exatamente qual exoesqueleto é realmente adequado para nós para determinada atividade. E aqui, é claro, temos que considerar muitas questões. Ver os requisitos do material, é lavável. Ou também, é claro, as dimensões. É esse tipo de retorno que damos aos fabricantes. A melhor maneira de saber se o exoesqueleto é mesmo adequado é testá-lo em ambientes de trabalho reais. A PBS é uma empresa alemã de revestimento. Perfis metálicos, como os necessários para janelas, portas ou garagens, chegam à empresa, são revestidos aqui e depois devolvidos ao fabricante. Quem trabalha aqui faz o mesmo movimento 100 vezes por dia. É um trabalho pesado e cansativo. O exoesqueleto poderia ajudar se for aprovado. Quando introduzimos algo novo, ele é analisado primeiro. Nós humanos sempre somos céticos no início, temos que ter certeza primeiro. E é claro que temos que acompanhar isso. Porque se nossos parceiros investem em um exoesqueleto, é uma pena que ele fique no armário se não conseguirmos convencer quem usa, fazer com que os funcionários vejam as vantagens. E isso pode levar tempo, porque o usuário primeiro precisa se acostumar com essa estrutura de suporte. Ele não pode mais se mover como de costume, mas é forçado a fazer movimentos melhores para as costas. Hoje, depois do trabalho, não senti nenhuma tensão nas costas. E antes? Antes, eu senti uma pontada aqui e ali. Mas, especialmente em pequenas empresas, muitas vezes é necessário assumir várias tarefas. E o exoesqueleto não deve atrapalhar em nenhuma delas.
Não é só transportar algo de A para B, tenho que dirigir a empilhadeira, tenho que operar outras máquinas e nem sempre tenho tempo e vontade de colocar e tirar o exoesqueleto todas as vezes. E se for assim, em algum momento não vou mais querer usar o exoesqueleto. No entanto, os exoesqueletos só devem fazer parte das operações cotidianas se houver demanda suficiente para a produção. O que pode acontecer, já que os exoesqueletos também podem ser úteis em outras áreas. Agora tem também toda a área de atendimento clínico, enfermagem e atendimento cirúrgico. E nessa área é importante considerar. Quão seguros são eles? Um paciente pode prender um dedo em algum lugar? Como posso usar esses exoesqueletos sob minhas roupas de trabalho? Eles estão de acordo com os padrões de higiene para que possa usá-los no atendimento ao paciente? E isso é algo que abordamos aqui nesse projeto. E até que tudo isso seja analisado, Lohan certamente terá que carregar caixas pesadas pelo laboratório por mais algum tempo. Os robôs já se movem há algum tempo pelo nosso mundo. Eles cortam grama, limpam, ajudam a pesquisar o espaço e trabalham em fábricas. Alguns até conseguem correr, desviar de obstáculos, pular e até dançar, mas eles nem sempre funcionam perfeitamente. Esse é o Garmi. Ele se chama assim porque foi desenvolvido em Garmisch-Partenkirchen, na Baviera. O robô deve funcionar como enfermeiro e acompanhante de idosos, por isso precisa ser capaz de servir uma bebida aos pacientes. Hidman Larra e o brasileiro Luiz Figueiredo, da Universidade Técnica de Munique, querem testar como o Garmi carrega o café quente. Os pesquisadores encheram o copo até a borda. Será que Garmi vai conseguir servir sem derramar nada? E quem faz melhor, um humano ou um robô? Para descobrir, Hidman compete com Garmi, apesar de ter pouca experiência como garçom. Posso tentar, provavelmente sou melhor e consigo fazer sem derramar uma gota, mas vamos ver como vai ser. Let's see how it goes. Ele tenta. Mas um pouco de café fica pelo caminho. Transportar líquidos sem derramar é um grande desafio. Nós estávamos trabalhando até tarde num outro projeto e estávamos tomando café. Eu derramei um pouco, e então pensamos, como os robôs podem fazer isso melhor? A partir daí começamos a desenvolver o projeto. O desafio é programar um robô para fazer isso. Muitos tentaram, mas até agora ninguém conseguiu. A principal abordagem tem sido focar nos líquidos, tentar medir a dinâmica do líquido, e isso pode ser muito complexo e demorado. Por isso, pode levar minutos, horas para calcular. E na prática, você não quer que o robô pense por horas antes de se mover. Este vídeo, mostrando uma bandeja de chá marroquina que balança em diferentes direções como um pêndulo esférico, deu aos pesquisadores uma ideia para uma abordagem muito mais simples. Em termos de física, acontece o seguinte: a gravidade e o movimento do copo sempre atuam na direção do pivô do pêndulo. Todas as outras forças são absorvidas pela bandeja, ou seja, não há forças laterais atuando no copo ou no líquido dentro dele. Sem força transversal, nada transborda. Assim, dá até para subir escadas com um copo cheio até a borda. Esse foi o princípio que os cientistas usaram no robô. Quando eu explico, todo mundo fica surpreso. Depois que você entende, vê que essa é a solução mais simples. Mas Garmi ainda precisa provar que realmente consegue fazer isso. E realmente, ele serve sem derramar uma gota. Os
cientista perdeu a competição, mas não leva isso a mal. O robô passou também em outros testes, como quando alguém esbarra no robô, algo que pode facilmente acontecer ao cuidar de idosos diariamente. Os robôs devem trabalhar próximos aos humanos, e se alguém fizer um movimento rápido com a mão, por exemplo, o robô deve reagir. Ele não pode derrubar o café em alguém, senão a confiança nele é perdida. A segurança está sempre em primeiro lugar. Logo, Garmi deve ter mais habilidades. Queremos equipar o robô com mecanismos de previsão e sistemas visuais para que ele possa prever os movimentos humanos e assim trabalhar ainda mais próximo às pessoas. Mas até lá, os pesquisadores ainda têm muito trabalho pela frente. Quando gatos saem para se aventurar, eles não vão longe. O estudo internacional Cat Tracker descobriu. Eles estão a apenas 100 metros de distância de casa. Grupos de leões seguem para onde há presa em abundância. Eles cruzam um território aproximadamente 2 vezes o tamanho de Paris. Uma área de 1 km² é suficiente para que os ouriços terrestres possam se alimentar. O raio de movimento da maioria dos animais é definido principalmente pelo suprimento de comida. E os pinguins? A pergunta que vamos responder hoje vem de Brunei. Por que não há pinguins no Polo Norte? O animal símbolo do Polo Norte é o urso polar, um dos maiores predadores terrestres do planeta. Ele provavelmente gostaria de comer pinguins, mas embora os pinguins prefiram viver em áreas frias, eles não são encontrados nas águas árticas do extremo norte. Quase 20 espécies de pinguins vivem na Terra, quase todas no hemisfério sul. Apenas uma espécie, o pinguim das Galápagos, também pode ser encontrada em algumas das Ilhas Galápagos ao norte da linha do Equador. O restante das espécies de pinguim é encontrado na América do Sul, África do Sul e até na Austrália e Nova Zelândia. Apenas um punhado de espécies realmente vive na Antártida. Nas águas próximas à costa, os pinguins encontraram as melhores condições. Mar aberto para poder caçar e um rico suprimento de comida. O crio está no topo do menu. Mas eles também comem anchovas, caranguejos e até lulas. Essas aves que não voam precisam de terra firme durante a época de reprodução. Algumas espécies constroem ninhos com pequenas pedras. Outras colocam seus ovos em cavidades ou tocas rochosas, como o pinguim de Magalhães. O pinguim do Cabo, que vive na África do Sul, faz um ninho na praia. Para isso, ele cava pequenos buracos na areia. O período de incubação dura de 1 a 2 meses, dependendo da espécie, e o Polo Norte não seria um local adequado. Isso porque o solo da região não é sólido. Geralmente, ele é coberto apenas por gelo, e essa camada de gelo está em constante movimento. Algumas espécies conseguem se adaptar a climas amenos, mas os pinguins não gostam muito de calor. As águas quentes dos trópicos formam uma espécie de barreira natural que os impede de se deslocarem para o norte. Mesmo assim, pinguins já foram vistos, ocasionalmente, no extremo norte nas últimas décadas. Cientistas acreditam que os animais não nadaram tão longe por conta própria. Eles podem ter chegado à costa do Canadá em barcos de pesca ou navios de cruzeiro. A propósito, não há pinguins no ponto mais ao sul da Terra, no centro do continente antártico. O Polo Sul está muito longe do mar. Poucas espécies de pássaro conseguem chegar tão longe quanto o mandrião do sul, mas ele pode voar. Você tem alguma dúvida sobre ciência? Então a envie pra gente por texto, vídeo ou mensagem de voz. Se a sua pergunta for respondida no programa, você ganha uma pequena surpresa como agradecimento. Vamos lá, pergunte! E quando o caminho é longo, a gente vai de carro, de tuk-tuk, de metrô, trem, barco de navio ou de avião.
o que muitas vezes tem consequências ambientais. Será que novos materiais e combustíveis podem mudar isso? Este Boeing 777 está recebendo uma nova pele, folha após folha colada. Cada folha tem cerca de 1 metro por 50 centímetros. São necessários 950 metros quadrados de filme por aeronave. Isso significa cerca de 1.800 folhas, uma tarefa trabalhosa. O difícil é posicionar a folha corretamente para que não haja rugas depois. Como a fuselagem é curta, essa é a parte difícil. Todas as 12 aeronaves de longa distância Boeing 777 da companhia aérea Swiss devem ser equipadas com esse filme. A tecnologia AeroShark foi desenvolvida pela Lufthansa Technik e pela empresa química BASF. O material foi inspirado na pele de tubarão. O tubarão desliza rapidamente pela água também graças a uma estrutura de escamas única. A pele dele tem pequenos sulcos que minimizam o atrito. O material imita as propriedades da pele de tubarão, reduzindo a resistência do ar na superfície da aeronave. A estrutura da folha é dificilmente reconhecível a olho nu. A profundidade do sulco tem aproximadamente o diâmetro de um fio de cabelo humano. Você não pode vê-lo, mas dá para ouvir muito bem se passar a unha sobre ele. Segundo os cálculos da companhia aérea, com a folha é possível economizar quase 5.000 toneladas de querosene e assim cerca de 15.200 toneladas de CO2 por ano. Isso corresponde a 87 voos de longa distância de Zurique a Mumbai. Significa uma economia de combustível de apenas 1,1%, o que soa como uma pequena gota no oceano. O especialista em aviação Andreas Wittmer explica. 1,1% não parece muito, mas é uma contribuição. Estamos trabalhando em um sistema tecnicamente muito esgotado, o que significa que só podemos dar pequenos passos. O único grande passo é o combustível sustentável. Mas todo o resto são pequenos passos, um pequeno ajuste do sistema existente. Combustível sustentável. Toda a indústria da aviação tem grandes esperanças nisso. Tanto o bioquerosene, produzido a partir de resíduos vegetais, quanto os combustíveis sintéticos produzidos por meio de um processo químico. No entanto, a quantidade de combustível alternativo disponível ainda é mínima. Cerca de 100 milhões de litros foram produzidos no ano passado, mas a aviação global precisa de uma média de mais de 1 bilhão de litros de combustível por dia. E o combustível sustentável é muito mais caro que o querosene fóssil. No momento, o combustível sintético é o único que pode atingir mais ou menos a neutralidade de CO2 até 2050. Mas a sociedade também deve estar disposta a pagar, porque o combustível sintético é significativamente mais caro nesta fase, quando a produção está começando. Os passageiros, as companhias aéreas, a sociedade e o Estado, todos precisam fazer a sua parte para dar certo. A partir do próximo ano, a Swiss quer ser a primeira companhia aérea do mundo a adicionar combustível sintético ao comum. A partir de agora, a folha será inserida passo a passo. Mas ainda há um longo caminho a percorrer antes da desejada neutralidade de CO2. A ideia de ir cada vez mais longe não é nova para os humanos. Já criamos toneladas de invenções, mas nem todas foram para frente. Muitas vezes nem sabemos exatamente o motivo. Historiadores construíram uma réplica de um navio militar romano e saíram para navegar com ele. Um lago no sul da Alemanha e o início de um grande dia para construtores de barcos e cientistas da Universidade de Erlangen-Nürnberg. Em 2022, eles finalmente conseguiram colocar na água um navio de 4 toneladas construído por eles. É uma réplica de um barco de patrulha romano que eles querem usar para estudar como o rio Danúbio era navegado e usado como fronteira natural. Por que os romanos usavam esse tipo de barco para patrulhar suas fronteiras? Aqui o barco deve ser testado. Para o historiador Boris Dreyer, esse é o início de uma experiência inusitada no rio Danúbio.
Nós delimitamos etapas de 40 quilômetros. Isso vai exigir bastante de quem estiver remando. Esse barco tem 4 toneladas. Num calor de 40 graus Celsius, como hoje, eles precisam estar dispostos e serem capazes de manter o curso. Boris e a equipe já têm experiência anterior com um tipo de navio mais antigo. Em 2018, eles construíram a Fridericiana Alexandrina Naves, ou FAN, abreviado. Os 2 tipos de navios estavam entre os mais importantes usados pelos romanos. Boris vê isso como uma oportunidade única. Isso nos permite entender como os romanos foram capazes de defender e monitorar suas fronteiras marítimas. E hoje podemos realmente testar esses 2 barcos um contra o outro diretamente, em um só lugar, para determinar as vantagens e desvantagens de cada um. Durante séculos, o limes marcou a fronteira externa do Império Romano. Ele se estendia desde a Escócia, no norte da Europa, até o que hoje é o Oriente Médio e o norte da África. Uma linha de defesa com mais de 5.000 quilômetros de extensão. Nossa percepção da fronteira é moldada principalmente por monumentos como a Muralha de Adriano, no Reino Unido, ou a chamada Fronteira da Germânia, na Alemanha. Mas hoje sabemos que fronteiras fluviais como o Reno e o Danúbio eram, na verdade, muito mais importantes para o Império Romano. Eles eram necessários para o comércio e para a troca de informações. O Reno e o Danúbio eram como as rodovias da antiguidade. No chamado Danúbio Limes existem antigos assentamentos romanos importantes, como Regensburg, Straubing ou Passau. No total, ele passa por 10 países. Após o lançamento oficial, os testes com o Danuvina Alacres podem finalmente começar. Boris espera ter novas informações nos próximos dias. Vamos fazer alguns testes. Acreditamos que os romanos, de alguma forma, conseguiram atracar na margem certa e não na margem inimiga. Isso é muito importante para o Danúbio. Temos que descobrir de alguma forma que tipo de vela eles usaram para fazer melhor. O problema é que ninguém sabe exatamente quais velas os romanos usavam em rios como o Danúbio. Em experimentos anteriores, os pesquisadores sempre usaram velas retangulares. Boris agora quer testar pela primeira vez as chamadas velas latinas, que são triangulares. No final do século I, os romanos ainda apostavam em uma construção mediterrânea, com 16 metros de comprimento, feita principalmente de madeira macia, assim como o primeiro navio a ser construído pelos cientistas, o FAN. Já o novo, o Danuvina Alacres, é uma réplica de navios fluviais aproximadamente do ano 350 d.C., de carvalho maciço com 18 metros de comprimento. Naquela época era um tipo novo de navio para os romanos, com influências celtas, e que rapidamente teve sucesso. Esse é o Volkswagen da antiga frota militar. Ele fez muito sucesso, só não sabemos o motivo. Boris acredita que eles eram particularmente bem adaptados aos rios, talvez até com essas velas. Mas se os navios eram mesmo melhores, isso só a longa viagem pelo Danúbio deve mostrar. A equipe deve viajar por 5 dias. Todos usam roupas e equipamentos inspirados na época para se aproximar ao máximo dos antigos romanos. Reduzimos a velocidade para 31 braçadas por minuto. Assim que nos acostumarmos com o Danúbio e estivermos realmente nos movendo com a correnteza, faremos esse trabalho por turnos. Agora estamos a 4 km por hora. Reduzimos a velocidade. A velocidade dos 2 barcos deve ser medida e comparada, e em condições mais adversas. Sem correnteza e, infelizmente, sem vento, a equipe tem que lutar por cada metro no Danúbio. Depois de quase uma semana e árduos 200 quilômetros, a equipe de Boris conseguiu, mas o plano mudou no caminho devido à falta de pessoal. Boris teve que deixar o barco para trás. Mesmo assim, a viagem pelo Danúbio foi uma vitória para todos os envolvidos. Todos aprenderam alguma coisa.
Sempre foi dito que esses fortes romanos ficavam 15 quilômetros de distância um do outro, então era a distância que eles patrulhavam. De qualquer forma, isso era respeitável, porque a jusante é o sentido da correnteza, mas a montante de 15 quilômetros é uma distância considerável. Agora, realmente tivemos uma experiência no Limes e sabemos o que isso significa. É muito mais difícil e por isso essa é a maior conquista dos romanos. Era rotina para eles. A Era do Limes terminou com o colapso do Império Romano e a missão científica de Danuvina a Lacres teve fim quando chegou ao seu destino em Passau. Agora, os dados precisam ser analisados. O Futurando tá chegando ao fim, mas na semana que vem tem mais sobre ciência, tecnologia e meio ambiente. Até lá!